Evangelhos, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. Todos acharam? Acompanhe a leitura, queridos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva a sua cabeça assim para frente. Bondoso Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abra nossas mentes, nosso entendimento, para que nós possamos discernir, compreender a Tua Santa Palavra, que estaremos meditando a partir desse momento. Que o mais simples, Senhor, mais sábio, possa compreender tudo quanto o Senhor tens a falar a cada um dos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Eu gostaria de, nesse texto, se você não fechar a sua Bíblia, ficará fácil de você compreender, discorrer com os irmãos sobre algumas lições que nós aprendemos na tempestade. Nós vamos falar da tempestade nessa noite. Tempestade que nenhum de nós está isento em passar. Independente da circunstância que nós estamos vivendo, todos passam por momentos de tempestades. Todos. Ninguém é isento de momentos difíceis na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Aonde quer que estejamos ou vivamos, tem algumas tempestades que precisam ser vencidas. Quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler, havia um contexto nessa história. Que contexto é esse? Após passar o dia inteiro ensinando a multidão que se aglomeravam à beira do mar, o nosso Senhor Jesus Cristo, muito provavelmente já cansado, ele ordena os seus discípulos que entrem no barco e que atravessassem para o outro lado. Era uma ordem do Senhor: entremos todos no barco e atravessemos juntos para o outro lado da margem do mar da Galileia, onde se encontravam. E lá, meus amados irmãos, ficava a região chamada de Gadara, onde o Senhor Jesus iria então libertar um homem que estava possesso de um espírito imundo. Apesar de cansado, apesar de já ter ensinado na outra margem, apesar de com sono, tanto é que ele dormiu no barco, ele ainda tinha interesse em ajudar alguém que estava do outro lado, da outra margem. E no decorrer da travessia, nós observamos aqui que enquanto o Senhor Jesus dormia calmamente na popa do barco, eles são surpreendidos, irmãos, por uma grande tempestade. E observando que eles não teriam condições de sair daquela situação, os seus discípulos, apavorados, eles clamam ao Senhor Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que morramos?
Não te importa que perecemos? E o texto sagrado que nós lemos diz que o Senhor Jesus, então repreendeu o vento e manda o mar se aquietar, e além de acalmar os discípulos. Observe direito o texto, ele repreende o vento. Quem é que pode falar com o vento senão Deus? Quem é que pode repreender o vento senão Deus? Quem é que pode mandar o mar se aquietar senão Deus? E com essa ação ele acalma o coração dos discípulos. E olhando esse texto, essa história, nós temos algumas lições que vale a pena para nós, principalmente, queridos, nos dias que nós estamos vivendo. As dificuldades que se apresentam dia após dia. A primeira delas, com base no texto sobre tempestade, que é o que eu quero citar para os irmãos, anote aí. A primeira delas é a seguinte: as tempestades são inevitáveis. Primeira lição que nós aprendemos aqui. As tempestades são inevitáveis. Eu e você não podemos evitar algumas tempestades que vêm sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre os nossos filhos. Tem algumas tempestades que não batem a porta. Elas chegam arrasando com o problema, seja na área física, seja na área mental, seja na área financeira, seja na área conjugal. O problema é que elas vêm, irmãos. E às vezes são inevitáveis, nós não conseguimos evitar que isso ocorra. De forma geral, nós temos a tendência de acreditar que todas as tempestades que nós passamos são resultado da nossa desobediência. É natural o ser humano, principalmente o cristão, entender que está passando por uma tempestade por conta de algum erro que comete diante do Senhor. Por exemplo, foi assim com Jonas. Ele desobedeceu e isso aconteceu na sua vida. A Bíblia diz que uma grande tempestade veio e o barco onde ele estava escondido, por desobedecer ao Senhor, quase virou. Isso foi assim com Jonas. E aí nós pensamos que isso vai acontecer conosco. Por isso que, quando nós passamos por um momento difícil, é comum buscar em nossa memória, tentando achar, quem sabe, algum erro que eu e você possamos ter cometido, algum pecado que nós cometemos lá no passado. É comum isso acontecer. Mas, observando o texto, aqui, nós percebemos que isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Tempestade após luta, após um erro, após o pecado, não é uma regra, olhando para o texto. Porque aqui, esses discípulos passam por tempestade, seguindo em obediência a uma ordem dada por quem? Por Jesus. Foi Jesus quem disse: entremos no barco e atravessemos para o outro. Coloca aí o versículo primeiro, queridos, por gentileza. E atravessemos para o outro lado. Era uma ordem do Senhor Jesus. Eles estavam obedecendo ao Senhor, queridos irmãos. Achou? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o... Eles estavam obedecendo ao Senhor. Observe, eles não estavam em desobediência, muitas vezes como nós pensamos. Foi Jesus quem ordenou: vamos atravessar para o outro lado. E eles prontamente obedeceram, ou seja, entraram no barco. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, passaram o dia inteiro ouvindo o Senhor Jesus ensinar, fazendo a sua obra. Mas tudo isso não os livrou da tempestade. O fato deles terem acompanhado Jesus, ouvido Jesus, auxiliado Jesus, não foi suficiente para os discípulos estarem livres da tempestade. Isso nos mostra que, independente da circunstância que eu e você estamos vivendo,
Todos nós, passamos por momentos de tempestades, ou seja, elas são inevitáveis. Inevitáveis. Foi o Senhor Jesus quem disse em João 16:33: neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então as tempestades são inevitáveis, meus amados, elas chegarão até nós, queiramos nós ou não, estando certo, estamos fazendo a vontade do Senhor ou não, obedecendo ao Senhor em tudo que nós fazemos ou não. O fato é que elas chegarão até nós. Mas a fala de Jesus aqui é que eu quero chamar a atenção: entremos e passemos para o outro lado. Fique com essa fala do Senhor, por mais tempestade que tenha no meio do caminho, fique com aquilo que Jesus disse: eu vou contigo até o outro lado. Estaremos juntos até o outro lado, passaremos juntos até o outro lado, porque Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. E hoje o barco é a nossa vida. Hoje o barco somos nós. Porque a tempestade vem sobre nós. Mas Jesus disse: vai, eu sou contigo. Não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o tamanho do Golias, não olhe para o tamanho das ondas, não olhe para o tamanho do vento, não olhe para a dificuldade, eu vou contigo. Por mais que pareça difícil, irmãos, se Ele deu a palavra, passemos para o outro lado, sigamos até o fim. Deixa fechado, irmão, pode deixar fechado. Sigamos até o fim, em nome de Jesus. Porque é a ordem dele. Quando meu irmão e minha irmã, Paulo escreve a sua primeira carta, quando Pedro escreve a sua primeira carta, não só incentivou aqueles que estavam passando por problemas a ficarem firmes, como também disse que os irmãos em todo mundo passavam pelo mesmo sofrimento. Coloca aí 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 9. Observe lá que Pedro dá uma fala aos irmãos na sua primeira carta, mostrando que problemas, tempestades, dificuldades são comuns para todos nós. 1 de Pedro 5, 9. Olha lá, ele deixa claro aqui que irmãos de todas as partes passam por sofrimento. Olha lá. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não pensa que o irmão ou a irmã está isolado na luta que você está passando, na dificuldade que você enfrenta. Tem muita gente passando por muito mais tempestade do que nós, por muito mais luta do que nós. Pode ter certeza disso. Não pare, não desista, vá até o fim. É ordem dele: eu estarei convosco. Passemos para o outro lado. Aleluia! Muitos personagens da Bíblia também passaram por tribulações, passaram por situações adversas, por tempestade. Por exemplo, Jó perdeu tudo, diz a palavra de Deus, mas não perdeu a sua fé em Deus. Aleluia! Não perdeu a sua fé em Deus. Daniel, por exemplo, Deus, irmãos, não livrou Daniel da fornalha, mas Deus salvou Daniel do fogo, e não livrou de passar pela cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. O outro personagem, o apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne. A Bíblia diz que ele foi preso, Paulo foi perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou em algumas viagens marítimas, mas isso não parou. Ele passou por coisas tremendas. E todas as tempestades da vida de Paulo serviu para incentivar a sua alma, o seu espírito a continuar seguindo adiante. Deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos chegando ao fim da igreja sobre a terra. Muitos vão desistir nesse período, muitos vão olhar para trás, muitos vão deixar a sua fé. Sabe por quê? Porque um dos sinais
que aponta que o anticristo vai entrar em cena, mas antes Jesus vai arrebatar a igreja. Um dos sinais é a apostasia, e a apostasia se dá dentro da igreja. Apostasia é um sinal dentro da igreja. O mundo não conhece a fé, e apostasia é o deixar da fé, é o abandono da fé. Por isso que a frieza tem tomado conta, tem chegado até nós, tem batido a nossa porta. Não ora mais não lê mais Bíblia, não vai mais à escola dominical, não seja mais fiel, não dizime, não oferte, vá quando der. Apostasia virá a resposta para todos que se deixarem se levar. Sabe qual é? É ficar quando o arrebatamento acontecer, porque isso é um dos sinais. Isso é um dos sinais que o nosso Salvador virá para buscar a sua igreja. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos irmãos, que a síndrome de coitadinho não combina com o crente. Repito, síndrome de coitadinho não combina com o crente. Nós temos um Deus que está conosco em qualquer tempestade de nossas vidas. Nós temos que estar preparados para as tempestades que certamente virão, de um lado ou de outro. Em algum momento chegarão até nós, virão, e nós não podemos deixar que elas nos parem, nós não podemos deixar que elas nos façam desistir. Tem gente que se pisar no pé, ela sai da igreja. Tem gente que é tanta coisa ínfima, sem valor algum, que tem deixado o crente fora da eternidade com Deus. E ainda não é a tempestade real que se espera. Então está mais do que na hora de nós firmarmos a nossa fé. Está mais do que na hora de nós decidirmos se queremos céu ou não, eternidade ou não. Não dá para visitarmos a igreja uma vez ou outra sem a devida comunhão, sem uma devida entrega, sem uma devida vida de submissão a Deus. Elas são inevitáveis. Primeira lembrança, guarde isso. As tempestades são inevitáveis. Em segundo lugar, as tempestades são irrepreensíveis. Inevitáveis quer dizer que elas virão de qualquer jeito. Em segundo lugar, as tempestades são irrepreensíveis não, imprevisíveis. Eu falei irrepreensíveis, corta isso aí. As tempestades são imprevisíveis. Não tem muitas vezes como nós previrmos que uma tempestade virá. Além de serem inevitáveis, as tempestades são também imprevisíveis. Pense comigo, queridos, olha só, o mar da Galileia, onde estava Jesus e seus discípulos, era conhecido por suas tempestades fortes e também tempestades repentinas. Era uma realidade naquele lugar, até hoje é assim, ali naquele lugar. A sua geografia, ou a geografia do mar da Galileia, influenciava muito para que essas tempestades acontecessem. Era um grande lago, aquele mar, de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, e que além de ficar a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, era cercado por 3 grandes montanhas. Então comece a imaginar na sua mente aonde está esse lago, aonde estava atravessando o Senhor Jesus. A geografia, tudo cooperava para que tempestades ocorressem inesperadamente. Boa parte dos discípulos, todos nós sabemos, eram pescadores, ou seja, homens que tinham habilidade a lidar com o mar, com suas intempéries que muitas vezes ocorria no mar, porque eram pescadores. Suas tempestades, seus vendavais temporais, eram coisas corriqueiras
para os discípulos que estavam dentro daquele barco. E talvez eu e você estejamos nos perguntando nessa noite: por que todas essas informações, pastor Biraci? A resposta é a seguinte, meus amados: para nos mostrar que mesmo conhecendo a realidade do local, e mesmo tendo experiência, eles foram pegos de surpresa. Mesmo tendo experiência e conhecendo a realidade da região, os discípulos foram pegos de surpresa. O mesmo acontece conosco, não tenha dúvida disso. Não importa o quanto nós conheçamos, o quanto nós temos experiência, o quanto nós oramos, o quanto nós lemos, o quanto nós fazemos sempre a vontade do Senhor, as tempestades da vida vão nos pegar de surpresa. As tempestades da vida chegarão até nós. Às vezes é a perda do ente querido, uma doença que chega até nós. Nós não sabemos até que fazemos um exame de sangue, até que fazemos uma radiografia, até que fazemos um ecocardiograma. Aí quando se depara com um problema de saúde, todos nós ficamos chocados, todos nós ficamos estarrecidos. Como é que eu não descobri isso antes? A verdade é que as tempestades chegam, quer queiramos ou não, elas chegam muitas vezes de surpresa. O mesmo acontece conosco. Não importa, repito, quanto eu e você conheçamos e o quanto nós temos experiência, elas virão até nós. De fato, nos pegarão de surpresa. Uma enfermidade, uma traição, uma crise familiar, uma crise financeira, tudo isso é tempestade. Um acidente ou até mesmo uma crise mundial, como essa que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo à beira da Terceira Guerra Mundial. Nós estamos vivendo à beira da liberação das drogas. Nós estamos vivendo à beira da liberação do aborto, do casamento de homem com homem, mulher com mulher. Você quer uma crise maior do que essa? Uma tempestade maior do que essa? Nós estamos vivendo um momento do fim da igreja. Nós estamos vivendo um momento que antecede a vinda de Jesus. E se eu e você não acordarmos, irmãos, ficaremos. Por favor, saia daqui com essa palavra de alerta. É hora, mais do que nunca, de nós estreitarmos nosso relacionamento com Deus, de buscarmos mais a face do Senhor, de lermos mais a sua palavra. Não tem como ser crente tiracolo. Ou nós mudamos, ou melhoramos, ou passaremos uma vida dentro da igreja e ficaremos quando o arrebatamento acontecer. Analise-se a si mesmo. A Bíblia diz: analise-se o homem a si próprio. Se Jesus viesse hoje, você subiria? Você estaria preparado para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus? Se morresse hoje, você estaria pronto para estar com a eternidade com Cristo ou sem Cristo? Se hoje fosse o dia para cada um de nós, qual é a convicção, certeza que nós carregamos em nossos corações que estamos fazendo de fato a vontade de Deus, que nos garante que estamos indo na direção certa? Nós precisamos nos questionar para melhorarmos, irmãos, para melhorarmos o nosso servir a Deus, porque as tempestades, as dificuldades estão aí, elas chegam sem avisar, nos pegam de surpresa. Terceiro lugar que nós aprendemos aqui dentro desse texto: as tempestades não são administráveis, muitas vezes. As tempestades não são administráveis, não tem como administrar um vendaval, uma tempestade. Apesar de nenhum dos evangelhos, quando nós olhamos o texto que nós lemos, apesar de nenhum dos evangelhos descrever, nós podemos imaginar que, confiando em sua experiência, em sua própria força, em primeiro lugar, os discípulos eles tentaram resolver o problema sozinhos. Afinal,
Muitos ali eram pescadores e pescadores experientes. Muitos provavelmente tentaram resolver com o seu jeito. Eles já tinham passado por tempestades semelhantes, por situações semelhantes, mas aquela tempestade era diferente. Aleluia! A tempestade que eles estavam vivenciando era diferente. E o Evangelho de Mateus registra o seguinte: de repente, quer botar aí? Mateus capítulo 8, versículo 24. Olha o que diz lá: de repente, uma violenta, de repente. É como você está dirigindo na sua mão certinha, na quilometragem correta, com toda a segurança, e vem um caminhão bitrem. Sabe que é caminhão bitrem? Alguém sabe aqui que é caminhão bitrem? Que carrega 2 carrocerias na tua direção, bater de frente contigo. Você está na quilometragem certa, você está na direção certa, na mão certa, e é o caminhão que vem na tua direção. Achou aí o texto, queridos? Bota aí para a gente, olha lá. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. Mas eu tenho aqui uma tradução diferente que diz, de repente, eu não sei se você tem Bíblia que diz isso aí, a minha diz, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Observe que a coisa aconteceu de uma hora para outra. Lucas, por exemplo, ele também comenta, no capítulo 8, versículo 23 de Lucas, Lucas disse, na minha tradução diz o seguinte: abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava assim inundando, e eles corriam um grande perigo. Olha só que interessante, enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago, uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles cobriram o risco de naufragar. Olha só que interessante, mas aqui em Marcos, onde nós estamos observando, Marcos deixa claro que a tempestade era tão forte, que eles acharam que iam morrer. E aqui no versículo 38 de Marcos 4, eles disseram: mestre, não te importa que morramos ou pereçamos, que é mesmo sentido? Aquela tempestade era diferente, irmãos, diferente de todas as tempestades que eles já tinham vivenciado, que eles já tinham enfrentado, de forma que, se não fosse a interferência do Senhor Jesus, aqueles homens teriam morrido ali, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O grande acerto deles, sabe qual foi? Foi, enquanto ainda havia tempo, clamar o Senhor Jesus por ajuda. Anote aí. Foi, enquanto havia tempo, clamar ao Senhor Jesus por ajuda. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Não deixa passar o tempo, não deixa se esvaziar as coisas, o problema se agravar, a situação aumentar. Clame, porque essa tempestade pode ser vencida. Clame, porque o barco não vai virar. Clame, porque a vitória é nossa, porque o Senhor está no barco das nossas vidas. Aleluia. Trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós não agimos da mesma forma, lamentavelmente. Ao invés de nós prontamente buscarmos o Senhor, quantas vezes nós confiamos em nossos próprios braços, nosso jeitinho brasileiro. Quantas vezes nós achamos que podemos lidar com uma situação quando o Senhor se coloca à nossa disposição para nos orientar, nos dirigir, nos conduzir. Achamos que podemos resolver o problema sozinho. Esse é o problema nosso, irmãos. Quantas vezes nós confiamos na nossa própria capacidade, quantas vezes nós não tentamos usar os nossos próprios recursos, irmãos, ou quantas vezes nós tentamos resolver do nosso jeito, queridos. E a nossa postura tem que ser completa dependência de Cristo. Guarde isso.
A nossa postura tem que ser a de completa dependência de Cristo. De forma que quando as ondas, as tempestades das nossas vidas começarem a se formar, nós temos que clamar por ajuda o quanto antes. Eu não sei se você entrou aqui nesta noite avistando a um céu de bronze, avistando que os ventos estão se levantando. Eu não sei se lá na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, tem alguma tempestade se levantando. Eu digo para você, em nome de Jesus, é tempo de clamar ao Senhor. É tempo de chamar por Ele, Senhor. É tempo de suplicar a misericórdia do Senhor. É tempo de pedir ajuda ao Senhor. É tempo de nós fazermos a nossa parte, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto há tempo, nós devemos estar clamando ao Senhor. Temos que pedir ajuda, em nome de Jesus. Total dependência dEle. Temos que clamar por ajuda. Em quarto lugar, ou quarta lição, que nós podemos retirar aqui do texto. Guarde bem isso. É que as tempestades, muitas vezes, que nós passamos em nossas vidas, são tempestades pedagógicas. O que é isso, pastor? São tempestades que nos ensinam. Pedagogia é ensinar. É alguma situação que o Senhor quer fazer com que nós cresçamos. O Senhor Jesus, ele sabia que uma tempestade se aproximava. Jesus não foi pego de surpresa. Com certeza. Isso estava programado. Essa tempestade estava dentro do currículo, dentro da programação de aulas daquele dia exato para os seus discípulos. Ele sabia que aqueles discípulos precisavam de um teste. E às vezes somos nós que passamos por esse teste. Essa experiência, com certeza, que esses discípulos passaram e que nós também passamos, ajudaria eles, os discípulos, a entender uma lição que nem sabiam eles que precisavam aprender, e que é possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. É possível e preciso confiar em Jesus durante as tempestades que nós teremos que enfrentar. Aleluia! Por mais que Ele esteja em nosso barco, por mais que tenhamos a certeza e a convicção que é Ele que nos dirige, que nos conduz, nós precisamos estar de olho nele, autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos do Cristo, meus amados. Jesus passou aquele dia inteiro ensinando a multidão, e os discípulos, também estavam ali aprendendo. E o Senhor Jesus falava por meio de parábolas, de ensinamentos diversos do seu reino, mas ainda faltava uma aula prática, uma aula particular para os seus discípulos. E numa situação daquela, as perguntas de Jesus podem até parecer absurda. Se você voltarmos para o texto, Jesus perguntou para aqueles homens: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Foi essa a pergunta que Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Imagine por que Jesus está falando isso para esses homens. Você lembra do primeiro versículo? Ou o segundo? Eles entraram no barco por ordem de quem? Por ordem de quem? De Jesus. Passamos para outra margem. E olha aqui por que Jesus fala para eles. Por que vocês estão com tanto medo? Não tendes fé? Em outras palavras, não foi eu quem disse que nós chegaríamos no outro lado? Não foi eu quem disse que independente de situação que passássemos, chegaríamos até o outro lado? Não foi eu que subi contigo no teu barco? Não foi eu que estou presente na sua casa? Não sou eu que estou presente na sua família? Na sua vida? No seu casamento? Então você vai atravessar até o outro lado. Você vai enfrentar as tempestades, vai vencer porque eu estou contigo. Aleluia!
Glorificado seja o nome do Senhor. Por que vocês estão tão com medo? Ainda não tendes fé? Achou aí? Por que estão tão temerosos? Não tendes fé. Ele está querendo lembrar o discípulo o seguinte: foi eu quem disse, vamos para o outro lado. Firme a tua fé nas palavras de Jesus. Se Ele disse que vai chegar até o outro lado, nós vamos chegar até o outro lado. Não desista. As tempestades da vida virão, as dificuldades chegarão até nós, mas nós vamos atravessar esse momento de tempestade, de luta, de vento, de onda, porque o Senhor está no barco da nossa vida. Jesus queria ensinar, meus irmãos, para os seus discípulos que não tinha razões para eles temerem, primeiro porque Ele tinha falado que chegariam todos até o outro lado. Em segundo lugar, porque Ele estava com eles. Aleluia! É Jesus que está conosco. Em terceiro lugar, Ele estava tranquilo. Aleluia! Estava tranquilo porque sabia que tudo aquilo fazia parte da agenda do Pai. Tudo aquilo fazia parte da programação, tudo aquilo fazia parte da instrução. E em quarto lugar, por causa do poder dele, aleluia. Ali não estava um homem simplesmente de carne e osso, ali não estava um homem simplesmente como eu e você, ali estava o Filho de Deus, ali estava alguém que comanda os exércitos, ali estava alguém que dá ordem à água, ali estava alguém que dá ordem ao vento, ali estava alguém que dá ordem aos anjos, ali estava o Senhor dos exércitos. Aleluia! Como temer, irmãos? Deus está dizendo: eu estou contigo e tu vais atravessar, tu vais chegar ao outro lado. Tempestades que nem eu e você passamos em nossas vidas, todas elas, sem exceção, sempre terá um caráter pedagógico, são para nos ensinar alguma coisa da parte de Deus. Eu gosto de uma Bíblia da versão King James, traduzida do livro de Hebreus, no capítulo 12, quer botar esse texto aí? Mas a King James, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 6, diz o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele a quem recebe por filho. Educa, ensina, pedagogia. Essa é uma versão diferente. Pois o Senhor disciplina quem ama, aí, e educa todo aquele a quem recebe. Olha que coisa maravilhosa, querido. Às vezes nós nos lembramos apenas da parte da correção dentro desse texto, da parte da disciplina. É verdade. O que o Senhor disciplina e corrige aqueles que amam, é verdade, mas Ele também educa, Ele também ensina, Ele também mostra como nós devemos caminhar passo a passo, e muitas vezes usa as situações que eu e você passamos em nosso dia a dia para isso, para nos ensinar, para usar de pedagogia, para melhorar os nossos passos, as nossas ações, as nossas atitudes, as dificuldades que chegam até nós. Aleluia! E o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele fez questão de lembrar que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Todas as coisas, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que amam, todos que foram chamados segundo o seu plano, o seu decreto. Então, por mais difícil que estejam as coisas, pode ter certeza que o Senhor tem alguma coisa para nos ensinar dentro daquilo que eu e você passamos. Todas as coisas aqui, é literalmente todas as coisas. O Senhor nos ensina em todos os momentos. Escrevendo aos Tessalonicenses, também Paulo, ele disse que em tudo devemos dar graça. 1 Tessalonicenses 5,18, em
em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Abra tua boca e diga: Senhor, eu te dou graças, eu te bendigo pela luta, pela dificuldade, eu te louvo, Senhor, pelas tempestades que eu tenho enfrentado. Eu abro a minha boca para dizer que tu és Deus em todos os momentos da minha vida. Não é só quando está com saúde, quando tem dinheiro no bolso, quando está empregado, é todo momento. O verdadeiro cristão saberá bem dizer e exaltar ao Senhor. É assim mesmo, irmão. Essa é a postura que eu e você devemos ter. E eu quero finalizar dizendo que imagino que o mais difícil para os discípulos aqui no texto que nós lemos não tenha sido a tempestade. Vou repetir. O mais difícil para os discípulos aqui no texto que nós estamos meditando não foi a tempestade. Por quê, pastor? Porque em cima de um barco, entrando água, com vento e ondas, havia alguém tirando um sono. Havia alguém dormindo. Aí está, para mim, o sono de Jesus, enquanto a tempestade acontecia. Era o mais difícil para os seus discípulos. Nós estamos vivenciando um momento tão difícil e ele está dormindo. O barco está se virando, ele está dormindo. O ato de dormir, irmãos, do Senhor Jesus, de forma calma, naquele momento da tempestade, em seu travesseiro, enquanto o verdadeiro vendaval assolava o barco dos seus discípulos, levou aqueles homens a pensar que Jesus estava indiferente quanto ao perigo que eles passavam. Poxa, não se dá que morramos, Senhor. Não se dá que pereçamos aqui, nós vamos morrer. E nós? E nós? Não temos também, meus amados, muitas vezes a mesma sensação? Pare para pensar e imaginar. Nós não nos perguntamos o que aconteceu? Nós nos perguntamos se Deus não está dormindo, porque não nos atende, porque não nos socorre, porque não nos ouve? No Salmo de número 121, responde para nós, e eu quero ler para encerrar. Responde isso para nós. Ele é o nosso protetor, que não dorme, e estará sempre alerta para nos guardar. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? 2, o meu socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aparentemente possa estar dormindo para nós, mas Ele está de olho em nossas lutas, em nossas tempestades. Aqui, Jesus estava no barco. Tem uma outra tempestade que os discípulos enfrentaram, que Jesus estava lá no monte orando. Marcos 6. E de repente, o mar ficou bravio, mais uma vez, um outro episódio. E a Bíblia diz que Jesus lá do monte, já era uma certa vigília da noite, estava tudo escuro. Jesus via o quanto seus discípulos se afatigavam, se cansavam de remar e não saía do lugar. E Jesus então começa a andar por cima das águas e vai em direção ao barco dos seus discípulos. Ele sempre vê a nossa luta. Por mais que eu e você estejamos dando volta, que estamos remando e não saímos do lugar, Ele sempre vai apontar a direção, sempre nos dará forças para que nós vençamos as tempestades que estamos passando e que ainda virá. Ainda virá. Guarde essa palavra. Passamos juntos.
para o outro lado. Desde o dia que eu e você, tivemos um encontro real com Cristo, essa palavra foi nos lançada. Passemos para outra margem. A outra margem, sabe onde é que fica? Na glória. Irmã Irene, onde está o Luciano, onde está tantos irmãos que já partiram. Aleluia. Ele quer que nós permaneçamos firmes, irmãos. Não abra mão de permanecer firmes. Parece até que Ele não nos ouve, porque Ele está dormindo em algum momento, mas Ele está de olho na luta. Foi a palavra dEle que fez nos entrar no barco, que fez abrir o nosso coração, que fez aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele disse, eu quero te levar para outra margem. Só que essa outra margem para nós é lá em cima. Não abra mão de estar com Cristo num barco da tua vida. E por mais dificuldade, por mais tempestade que venha, Ele garante que passaremos juntos e chegaremos até o outro lado. E o seu nome será glorificado. Você crê assim? Vamos aplaudir ao Senhor? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra. Lições da tempestade.